gravando. Isso daqui, essa aula, provavelmente vai para o YouTube. Então, se você caiu aqui de paraquedas, veio de algum lugar dos stories, alguém compartilhou esse link para você, saiba que o quê? Essa aula vai servir independente do estado em que você esteja. Se você é um copywriter, se você é um gestor de tráfego, se você é um universitário ferrado, não importa. Uma coisa é clara: o seu tempo é dinheiro. E eu posso te dizer, com certeza, eu não preciso de nenhum estudo para comprovar que todo mundo sabe que pessoas, antes de irem de arrasta para cima, sempre falam: ah, eu gostaria de ter 10 minutos da minha vida, eu gostaria de ter 30 minutos da minha vida, uma hora. Ou seja, essas pessoas não querem dinheiro, elas querem tempo. O que eu vou estar ensinando para você nessas aulas é vocês terem mais tempo durante os seus anos. Se você separar uma hora, pelo menos, para estar se organizando todo dia, para a sua organização, cara, isso daí provavelmente a gente vai diminuir. Diminuir para, cara, questão de 10 minutos com automação. Então, se você não sabe inglês também, pode continuar que isso aqui vai ser uma aula de inglês para você. Se você não sabe organizar o seu dia, não tem problema nenhum, vai ser uma aula de organização. Se você não sabe literalmente nada de automação, fica comigo que você também vai aprender muito sobre log. Usando nessa aula é a ferramenta do Trello. Então, eu vou já começar compartilhando a minha tela aqui com vocês. Então, vamos lá. Tudo certo, pessoal? Entenderam até aqui? Gustavo, Rosamir, Ferraz, Victor, perfeito. Então, vou começar o compartilhamento. Me falem se eu estiver compartilhando. Certo? Compartilhamento começou? Estão vendo? Tudo ok, tudo ok. Certo? Perfeito, vamos lá. Tudo ótimo. Perfeito, então, pessoal, vamos lá. O que eu vou. Já vou falar para vocês o quanto antes. Para eu entender como funcionava as automações, eu primeiro precisei fazer muitos testes, mas muitos testes mesmo. Coisa de eu ir até 5 horas da manhã criando várias automações. E a gente vai utilizar a ferramenta Trello. O Trello, ele é gratuito, mas ele é gratuito até certo ponto. Cada automação que você fizer, ela vai gerar uma ação. Se você, utilizando o Trello gratuito, ultrapassar 250 ações, ele vai parar todas elas. Como assim? Ele vai te mandar um e-mail te avisando que as suas automações foram pausadas e elas irão retornar para o mês seguinte. Ou seja, você que está utilizando o Trello gratuito tem até 250 ações para fazer durante o mês. Como eu fiz muitos e muitos testes para poder trazer essa aula para vocês, eu acabei fazendo com que minha conta pessoal se limitasse em 3 dias. Ou seja, em 3 dias eu atingi 250. O que eu vou estar pedindo para você? Se você quiser testar outras automações, além das que eu vou estar te mostrando aqui, pode fazer isso, mas faça em outra conta. Não faça na sua conta principal do Google. Eu criei outra conta, abri o Trello e vou te ensinar aqui do zero, mas eu precisei fazer isso porque eu acabei bloqueando a minha conta das automações. Não que ela bloqueou do Trello, mas é que realmente só mês que vem as automações vão começar a funcionar de novo. Certo? Então, vamos primeiramente já começar com automações simples. Vamos lá. Ó, o que é o Trello? Primeiramente, se você nunca viu o Trello, eu estou aqui na minha área de trabalho. Eu vou voltar aqui para o início do Trello, vou mostrar do começo mesmo, eu criando uma área de trabalho. Essa aqui eu estou na área de trabalho de uma conta do Google que eu criei agora. Vou criar um quadro, qualquer um mesmo, para que você saiba. Vou dar um nome para ele: Aula de Automação. Já tem uma quadra assim, mas eu vou criar para que você possa ver do zero. Vou criar dois aqui, área de trabalho. Do zero a gente vai estar criando um template. Pronto. Vou colocar um plano de fundo, porque eu gosto, só por causa disso mesmo, eu gosto de fotos. Pronto. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar 4 quadros. Não, 5. Hoje, amanhã. Eu não vou colocar acento, pessoal, porque se eu colocar acento no amanhã, isso vai perpetuar para todas as automações que eu fizer. Então eu prefiro não colocar acento na programação. Esta semana, este mês e feito. São os quadros principais que nós vamos ter aqui na nossa aula de automação. Isso eu não vou só estar mostrando nesse quadro, eu vou estar fazendo em outros quadros também.
mas fica na aula que você vai entender tudo certinho. A primeira coisa, o que a gente vai fazer é organizar o seu pessoal. A gente ainda não está falando nada sobre trabalho aqui, a gente vai organizar você pessoalmente, sobre o seu dia. Então já vamos começar direto com as melhores automações que a gente pode fazer aqui. Ó, pegando o Trello normalmente. Se eu escrever qualquer coisa aqui, eu vou escrever aqui, ó, eu preciso ir no médico. Ir no médico. Só ir no médico. Esse seria um card. Esse seria um card escrito no Trello normalmente. Aí eu teria que vir aqui. Vamos lá. Carregando. Eu teria que colocar a data que esse cartão seria feito, ou a minha consulta teria. Eu teria que colocar a etiqueta, se é uma coisa sobre médico, se é alguma coisa financeira, tudo isso. Porém, a gente vai fazer isso tudo ser muito mais simples. Primeira coisa que a gente vai organizar, o quê? Data. A gente já sabe que o nome da lista é hoje. E a gente já sabe que a gente tem uma lista amanhã. E a gente tem uma lista essa semana, este mês. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é mexer com dias. Então, vamos começar agora com as automações. Eu vou vir em automação, vou vir em regras, e a gente vai começar a criar agora nossas automações. Lembrando, se você tem o Trello gratuito, não tem problema nenhum você mexer com automações. Você tem um número ilimitado de automações. Pode criar quantas você quiser. Você só tem um número limitado de ações que essas automações podem fazer. É claro que quanto mais automações você tiver, mais ações você terá consecutivamente. Vamos criar. Create Automation. Aí você vai clicar aqui. Add Trigger. Adicione um gatilho. O trigger é um gatilho para que essa automação seja feita. A gente está falando de dias. Então, o que a gente vai estar fazendo? A primeira que a gente vai fazer é mexer com dates, datas. Então, vamos lá. Ah, não, a gente vai mexer com cartões. Vai. Quando um cartão é adicionado à lista hoje by anyone. Por que by anyone, Miguel? Porque by anyone a gente vai adicionar mais pessoas em outros quadros mais para frente. Porém, uma pessoa que você adicionar no seu quadro na área de trabalho e ela quiser adicionar uma tarefa, essa automação, se você colocar by me, ela só vai funcionar com você. E a gente não quer isso. A gente quer que qualquer pessoa possa disparar essas automações. Então, quando um cartão for adicionado na lista hoje, by qualquer pessoa, eu vou clicar no azul. Sempre clica no azul, no mais azul, para que essa automação seja adicionada. Pronto. When a card is added to list hoje by anyone, date, mark the due date as complete, set to, ou seja, esse set é set, de setar mesmo, seta o vencimento desse cartão da data para now. A gente não vai colocar now, a gente quer hoje. Então, hoje, a gente coloca today. A gente clica no mais cinza. Quando um cartão for adicionado na lista hoje, por qualquer pessoa, sete o vencimento, a data para hoje. E a gente clica no azul. Pronto. Essa é a nossa primeira automação. E agora a gente já vai ver ela funcionando na prática. Antes eu teria que ir lá, colocar uma data para quando aquilo ia acontecer. Agora eu vou colocar aqui, ó, ir no médico. Pronto. Já temos a data aqui aparecendo. Ele vai pegar o dia em que eu estou até meia-noite. Depois disso, a data vai vencer. Porque aqui, no caso, você já economiza o tempo de você ter que clicar no cartão, ele ter que carregar, você ter que vir aqui na data e ter que escolher, que é uma das coisas mais chatas. Aqui, pronto. Só de você ter colocado na lista hoje, ele já vai colocar a data para hoje. E agora o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai duplicar essa mesma automação para esta semana e para este mês. Então vamos lá. Eu clico aqui em copy, do lado do lápis, já tem um botãozinho de duplicar. Aqui em hoje, eu vou colocar amanhã. Eu simplesmente não preciso apagar, eu só clico amanhã e ele já vai entender. O que eu tenho que apagar é a ação. Eu tenho que apagar aqui, ó. Eu clico nessa lixeira e apago ela. Agora eu entro aqui novamente em datas, 7 de now. Aí, em vez de today, eu coloco tomorrow. Tomorrow, no caso, é amanhã. Clico no cinza azul, clico no mais, no mais cinza e no mais azul, pronto, e salvo. Essa já é outra automação. Eu não vou testar ela, porque senão eu vou começar a gastar as minhas ações. Primeiro eu vou terminar todas elas, e aí eu vou testar todas de uma vez para vocês entenderem. Agora eu vou dar um copy de novo.
Vou colocar esta semana e agora vocês vão entender o que a gente vai estar mudando aqui. Vou apertar a lixeira. Em datas, eu vou setar a data ao invés de now e eu não vou clicar aqui. Eu não vou clicar aqui agora. Eu vou clicar... Calma aí. Oh, meu Deus. Next Monday. Não. Oh, meu Deus. Espera aí. The next Monday. Next Sunday. The next Sunday. The next Sunday. Por quê? Quando eu colocar esse The next Sunday, ele vai pegar, vamos supor, hoje é dia 30, deixa eu pegar aqui, hoje é dia 30, quarta-feira. Então, ele vai entender que a semana em que eu estou, agora eu não vou saber a data exata, mas a semana em que eu estou, o domingo, peraí, eu vou pegar aqui a data para saber qual é o dia que vai ser o próximo domingo. O próximo domingo vai ser no dia 2. Então, eu estou na semana que termina no dia 2. Termina no domingo, que é o dia 2. Então, quando eu colocar um cartão nessa semana em que eu estou, ele vai colocar dia 2 como o prazo final desse cartão. A gente vai ver isso na prática. Perfeito. Save. E agora a gente vai fazer isso com o mês. Vamos lá, vamos copiar. Mesma coisa, aqui não muda. A gente está mexendo com o básico. Esse daqui ainda é o básico. Este mês, deleta com a lixeira. Data é o mesmo local, só que ao invés daqui eu vou colocar on the last day. Eu tô aqui, ó, na quarta linha, on the last day of this month. O que eu tô falando aqui? No último dia desse mês, do mês em que eu estou, aquele cartão vai vencer. Aí eu adiciono aqui com mais cinza, mais azul e pronto. Don't save. E agora a gente vai testar todas essas automações que nós fizemos agora. Amanhã, preciso trocar de óculos. Amanhã é dia 31, correto. Aqui ele tem que dar dia 2. Nessa semana eu preciso fazer compras. Dia 3? The next Sunday. Ah, tá. Não tem problema. Ele pegou como segunda-feira. Vamos lá. Essa semana, eu sei lá, eu preciso inventar alguma coisa aqui. Pessoal, dá uma ideia. Você falou o E, quê? Da ideia de quê? Este mês, o que você ainda tem que cumprir este mês? Ou seja, dia 31 é amanhã. O que você ainda precisa fazer para esse mês? Pela... Para esse mês de agosto? Aham. Cara, assim, é porque geralmente eu tenho muita demanda do dia a dia. Mas, tipo, eu nunca fiz planejamento mensal, isso é até um problema. Digamos que, não sei, subir uma Tá, então. campanha, Ah, digamos. vai, fala aí, Victor. Ah, tudo bem. Você ainda tem que Colocar a subir uma estrutura campanha de um esse mês. produto no Subir ar. Colocar a Isso. estrutura de um campanha, produto no ar. É. colocar a estrutura do Max Coach. Max Coach, inventei aqui um produto. No No ar. ar. Pô, Tá, errei aqui. Pronto. Já pegou o dia 31, que é o último dia do mês. Tá, Miguel, mas se, por exemplo, começar a chegar perto essas datas, lembrando, pessoal, eu estou criando tudo isso daqui agora, então, para a gente testar automações de dias, levariam dias, porque eu estou colocando esses cartões agora. Porém, pode ter certeza que só o fato de você criar e colocar já vai funcionar. Como que a gente mexe nisso? Simples. Vamos em automação. Vamos lá. E aqui em Automations, vocês podem ver três coisas. Nós temos Rules, Scheduled, Due Date. Due Date é o vencimento, ou seja, vence. É quando aquele cartão vai vencer. Quando aquele cartão vencer ou está próximo de vencer, o que vai acontecer? Schedule é quando você já tem pré-definido datas que acontecem. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu tenho um desafio onde eu tenho que ficar escrevendo uma copy por dia. Então, eu venho aqui no Schedule e eu crio uma automação para everyday, escreva um cartão escrito analisar uma copy e coloque a data para hoje.
Então eu não preciso ficar me preocupando, será que eu vou lembrar? Será que eu vou lembrar? Não, eu já automatizo a organização para que, olha, você tem que fazer a análise. Faltando 2 horas para terminar o dia, ele me lembra. Então eu nunca esqueço. Esse é um ótimo ponto. Se você tem coisas para fazer em todo santo dia, treinar, ir na academia, mandar uma mensagem para a namorada, para talvez não esquecer, ou fazer alguma coisa, essa automação já te lembra. Due date, data de vencimento, é quando você também já tem pré-definido coisas que você sabe que vão vencer, mas você não quer deixar de perder. Como isso, Miguel? Vamos lá. A gente criou hoje, amanhã, este mês, esta semana. Então, o que a gente vai fazer? Se um cartão ele está que você adicionou no mês está perto de vencer, pode falar, Osamir. É assim, Miguel, deixa eu te fazer uma pergunta, talvez seja uma pergunta mais pessoal do que sobre automação. Você faz esses quadros, por exemplo, você falou de treinar, todo dia que você tem que treinar, mas falou também da análise de copy. São duas coisas que a gente faz diariamente, mas são duas coisas de ecossistemas diferentes. Você faz tudo num quadro só? Como é que você faz? Tipo, você separa? Eu gosto, Ou... aqui no Trello, principalmente, eu gosto de colocar etiquetas. Eu gosto de colocar etiquetas. Se eu colocar algo pessoal meu, eu coloco um P na frente, 2 pontos e escrevo. Ele já vai colocar uma etiqueta escrito pessoal. Se for algo de trabalho ou que tem alguma coisa a ver com copy, só o fato de eu escrever copy, ele já vai etiquetar esse cartão automaticamente para mim. Eu vou saber, tá, isso aqui é sobre trabalho, tá, isso aqui é pessoal meu. Isso é um quadro meu em questão de minha organização que eu consigo me organizar com etiquetas. Se De você rotina. prefere ter um quadro só pessoal e um quadro de trabalho, coisa assim do tipo, você consegue fazer os dois sem problema nenhum. As automações que você faz aqui são da sua área de trabalho, não do seu quadro especificamente. Tanto que eu Uhum. vou estar criando outro quadro que também vai estar conversando com o meu quadro pessoal. Esse é um quadro que a gente vai usar como exemplo, como se a gente tivesse em um lançamento. Ok? Uhum. Perfeito, então. Vamos lá. Continuando. Vou adicionar um gatilho. Aí eu vou colocar aqui 2 dias antes. Eu gosto de colocar horas, porque caso se eu já adicionar direto um cartão e for passando o tempo, ele já vai pegar e falar: ah, não, beleza, então eu vou mover esse cartão. O que está escrito aqui? 48 horas antes do cartão vencer. 48 horas é, no caso, 2 dias. Por que você não coloca 2 dias exatos, Miguel? Eu não coloco 2 dias exatos, porque se eu pegar o dia de hoje, agora são 8 horas da noite, e eu adicionar essa automação, ela pode dar problema com um cartão que eu adicionar depois. Eu gosto de sempre ser o mais específico com o computador. Quanto mais específico você é com ele, mais fácil ele vai funcionar. Se você só colocar dias, pode ser que algumas coisas não funcionem direito nos cartões. Tipo, ele demore para trazer um cartão que você quer que ele traga antes, vamos dizer assim. Mas vamos fazer isso na prática. 48 horas antes do cartão vencer, eu coloco aqui no mais azul. Isso eu já vou falar para ele. Mova o cartão da lista para a lista amanhã. Para a lista amanhã, porque é 48 horas. Eu sei que 48 horas são 2 dias. Então, vamos supor, eu coloco esta semana, este mês. Ele vai pegar os cartões que estão neste mês, que estão nesta semana, e vai colocar direto no amanhã. Então, eu não preciso ficar movendo os cartões. Ele já vai fazer isso automaticamente para mim. Eu não preciso me preocupar com isso. O que é esta semana, ele vai tirar desta semana e vai mover para amanhã. O que for de aqui, ele vai mover para hoje. Então já vai começar a fazer essas movimentações automaticamente. Vamos lá. 48 horas before um cartão vencer, move esse cartão para o topo da lista amanhã. Salvar. E a gente novamente vai fazer o quê? Duplicar. Agora aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou apagar o gatilho, mas não vou apagar a ação. Vocês vão perceber que a ação ainda continua e o gatilho não. Aqui, ao invés de ter 48 horas, eu mudo somente para 24 horas. E mover o cartão para o topo da lista hoje. Já está certo, eu salvo. Podemos fazer ainda melhor. Se for alguma coisa urgente,
a gente vem aqui e faz o quê? Adi- Ah, não, vamos lá. Eu tô começando a confundir as coisas. Eu vou já criar aqui com vocês etiquetas. Vamos lá, criar etiquetas. Pessoal, me deem nomes de etiquetas aqui para a gente criar. Opa. Hum, Ó, eu vou dar um exemplo Como já você para falou, vocês. Eu vou pessoal, dar um exemplo para você vocês para falou. que vocês não fiquem perdidos. Ó, urgente, pessoal, boa. Pessoal, Você acha interessante, mais tipo, alguns. se eu tivesse uma demanda que eu posso delegar, você acha interessante eu colocar delegar numa etiqueta? Delegar numa etiqueta. Exemplo, vamos Eu supor acho que seria. que Pode falar. eu tenho um cliente e eu tenho um copy júnior que trabalha comigo. Aí eu recebi a demanda e eu tenho que passar para ele essa demanda. Aí eu poderia, tipo assim, criativos, delegar. Não sei. Não seria uma etiqueta? Só exemplo Aí que mesmo. tá. Só o fato. Só o. Não, não, não. Ó, vamos lá. Você tem uma coisa que você quer delegar. Perfeito. Então, você falou que tem um copy júnior. Só o fato desse copy, ele ser um copy, a gente vai colocar também a etiqueta, porque é importante a gente separar isso. Mas só o fato de disparar copy, a gente vai adicionar ele direto no cartão. Só o fato da etiqueta ser adicionada ao fato de você escrever copy no cartão, essa pessoa vai ser adicionada. Ok? Massa. Você vai ver isso na prática. boa. E uma dúvida, em Perfeito. relação, por exemplo, a se tiver mais de um projeto, questão de múltiplos projetos, você acha que é interessante colocar cada card assim para cada projeto, o nome ou não? Etiquetar para o projeto. Aí que, Isso. aí que tá. A gente vai fazer isso também, como eu já fiz numa automação que eu estou no projeto agora. Mas aí, isso é do seu quadro pessoal. Para cada lançamento, a gente vai criar um quadro, para ficar Ah, mais organizado ainda. show, show. Entendeu? Aham. Perfeito. Então, vamos lá. E eu vou dar um exemplo aqui muito simples que a gente vai utilizar depois. Eu vou dar o exemplo que o Victor é o expert. Expert. Perfeito. E a gente vai usar ele depois como etiqueta. Eu também vou criar as etiquetas de gestor de tráfego. Lembrando, as etiquetas são globais. Elas funcionam em todas as áreas de trabalho, não somente nos quadros em que eu estou. Ok? Perfeito. E vou colocar design. Pronto. Agora vamos lá. Ó, o que eu gosto muito de colocar é questão de urgência. Saber que as coisas estão, né, chegando no prazo. Para isso, vamos lá. A gente vai colocar outra automação de vencimento de data. Essa daqui a gente vai 24 horas, before a cards due, mesma coisa. Só que aqui vai ser diferente. Horas, 3 horas antes de um cartão vencer, eu vou apagar esse daqui e vou colocar add/remove. Aí, ó, eu vou colocar aqui add the green red. Red urgente. Add the red urgente label to the card. Por que add the red urgente label to the card? Porque nesse momento eu tô falando, adicione a etiqueta urgente no cartão. Que aí, no caso, ele já vai dar urgente, ele vai disparar para mim do Trello, vou receber no meu celular e vou falar, cara, isso daqui tem que cumprir rápido, porque tá acabando o prazo, certo? Então vamos adicionar essa também. Lembrando que isso aqui ainda tá simples. Adicionou? Ah, adicionou. Agora que eu não vi. Pronto. Salvar. Perfeito. Em questão de due date, só tem mais uma que a gente vai fazer aqui, que é esta semana. Vamos dar aqui um copy de novo. Que aí lembra que eu falei que dele ficar movendo? Se você criar alguma coisa neste mês, a gente apenas coloca 7 dias. Aqui a gente pode colocar 7 dias mesmo, não precisa colocar em hora. 7 days before um cartão vencer, ele vai adicionar na esta semana. Este mês a gente não precisa colocar. Pronto.
Aqui praticamente já foi quase todas as nossas automações que a gente vai colocar no due date. Aqui não tem muitas coisas que a gente vai fazer, mas em rules, aqui a gente vai ter muitas coisas para fazer. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Outra coisa que a gente vai fazer também, ir ao médico, certo? E a gente colocou aqui, ó, vamos supor, a gente já foi ao médico, a gente coloca um certinho. Tá, mas e aí? Não saiu daqui. A gente ainda tem que ir ao médico. Então o que a gente faz? A gente vai criar uma automação para feito. Somente o feito. Então a gente vem aqui em regras de novo. Vamos criar uma automação. Adicionar um gatilho. E vamos lá. Data. A gente vem em dates. Agora sim. When the due date is marked as complete by, in a card by anyone, que é o que está falando aqui. Quando um cartão for marcado como completo por qualquer pessoa, faça, aí a gente adiciona mais um azul, mova ele para o topo da lista de feito. Por quê? Porque aí vamos supor que hoje a gente tem várias coisas que a gente fez. Terminamos várias coisas. A gente só clica lá no botãozinho de data, a gente já terminou aquilo. O cartão desaparece. Ele vai para onde? Para a lista feita. Você não tem que se preocupar em ficar movendo o cartão. Agora vamos lá fazer isso na prática? Temos que ir ao médico. Lembrando, se eu criar uma automação e algo da automação já foi feito antes de eu ter criado a automação, aquilo não vai fazer com que a automação ative, porque foi feito antes mesmo dela existir. Pronto, ir ao médico, cliquei como padrão, completado, aqui, foi direto. Esse daqui, ó, que eu já completei, eu desmarco, marco de novo. Pronto, agora foi. Entendeu? Aqui você já praticamente fez o básico, organizou questão de datas. Organizou questão de datas. Aqui você já vai economizar um tempo do carambola, entendeu? Já vai economizar um tempo do caramba. Só de você não ter que ficar abrindo e ter que ficar marcando data. Agora, beleza, Miguel. Eu quero organizar em questão de vários lançamentos, em questão de várias etiquetas. Eu quero colocar para saber o que eu preciso fazer. Vamos usar um exemplo. Eu mexo tanto com copy como mexo com site. Eu tenho que saber o que fazer o que tem a ver com o site e o que eu tenho que fazer que tem a ver com copy. Então, o que eu faço? Eu vou automatizar isso. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui uma etiqueta. É muito importante você criar etiquetas. Eu vou criar uma etiqueta com site e já tem uma etiqueta copy. Perfeito. Então, vamos lá. Vou criar uma automação. Criar automação. Adicionar um gatilho. Pronto. O que a gente vai fazer aqui, Miguel? A gente precisa de fazer de uma forma com que o computador ele entenda que toda vez que eu falar site e toda vez que eu falar copy, eu estou me referindo a site e copy. Então, o que a gente vai fazer para que o computador entenda isso? A gente vai vir em card content, que é conteúdo do cartão, e a gente vai vir no primeiro, when the name of a card contains. Por que contains, Miguel? Porque eu não vou estar pegando o início, que é start with, e não vou estar pegando o final, que é ends with. Não vou estar colocando does not e does not. No caso aqui, é quando não contém. É uma coisa muito mais avançada em questão de automação. A gente quer que realmente contenha. Nisso, então, a gente vai colocar contains. Miguel, copy. Quando a gente fala copy, se a gente tiver, obviamente, um lançamento, a gente sabe que alguém pode vir muito bem e escrever copy, de COP, ou pode escrever copies, ou pode escrever copy. Ou seja, são várias possibilidades. Quando é assim, o que eu faço? Eu pego o que se repete em todas elas. O que se repete em copy, copies, se repete o COP. Então eu já coloco logo ele. Por quê? Toda vez que ele identificar um COP no nome do cartão, ele já vai automaticamente fazer o quê? Colocar a etiqueta copy. E aí você vai conseguir separar. Então vamos fazer isso na prática?
Vou adicionar. Copy. Perfeito. Salvar. E eu não vou fazer já o teste agora, porque a gente já está falando de site, certo? Então, bora já fazer o de site. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui... Opa, peraí. Acho que eu peguei errado. Peguei. Uma das coisas que mais vai acontecer quando você começar a criar automação é você se confundir com as automações. Isso. Aqui. Copy. Eu vou copiar a copy, normal. E eu vou vir aqui. Aqui eu vou ter que apagar. Start contém. Site, eu pelo menos sei que toda vez que eu escrever site, eu vou escrever site completo. Só escrito mesmo site. Terminar site de tal pessoa. Fazer site de tal pessoa. Lembrando, já dando um adendo. Independente se eu escrever com letra minúscula ou maiúscula, o E maiúsculo, o I maiúsculo, ou tudo minúsculo, tudo maiúsculo, ele vai entender de qualquer jeito. Ele vai entender das duas formas. Se você escrever uma coisa maiúscula, outra coisa minúscula, não importa, ele vai entender de todas as formas que você está ali escrito site. Vou adicionar aqui. Aqui eu vou apagar. Vou adicionar a etiqueta site e pronto. Agora já temos aqui. Vamos fazer isso na prática? Bora. Agora a gente está deixando mais automático ainda. Vamos vir aqui em amanhã. Amanhã eu tenho que fazer a copy dos... Ah, tá. A copy dos criativos. E, peraí. Pronto. Eu clico aqui, ele já entendeu que é copy. Terminar o site do Rafael. Site. E já colocou a data. Eu gosto assim, por quê? Porque assim eu já posso filtrar. Quando eu venho aqui em filtro, pô, eu só quero saber o que eu tenho para fazer de copy. Eu venho aqui em selecionar etiquetas, venho aqui, ó, copy. Ele só vai me mostrar o que eu tenho para fazer de copy. Eu venho aqui em site. Ele só vai me mostrar o que eu tenho para fazer de site. Assim eu consigo filtrar as coisas que eu preciso estar fazendo. Ponto. Agora, aqui a gente já terminou. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui. Até então tá bem claro, mano. Nunca entendo. Aqui também não, tá de boa. Ok? Tá de boa? Perfeito, então. Vamos lá. Vamos lá, continuando. Vou arquivar aqui. Lembrando, galera, o Trello não tem como excluir, você só arquiva mesmo. A partir do que depois você pega e recupera tudo isso. Mas vou dar tudo como feito. Vamos lá. Ó, isso aqui eu vou arquivar. Vamos lá, o que mais, o que eu tenho mais para fazer aqui? Ah, é. Um ponto muito importante. Já vamos colocar em questão de reunião. Reunião, vamos supor, Miguel, eu vou fazer logo uma reunião. Pô, vamos lá então. Vamos criar uma automação. De novo, com start contains. Ó, só que diferente de contains, agora eu vou começar com starts with. Starts with, eu vou colocar o seguinte. R, não precisa ser um R maiúsculo, um R minúsculo, mas um R, dois pontinhos. Por que, Miguel, R, dois pontinhos? Porque aí ele já vai entender uma coisa. Eu estou falando que eu tenho uma reunião. Uma reunião para ser feita. Nesse momento, eu vou vir aqui, é que eu não criei uma etiqueta para isso, mas espera aí, eu vou criar agora. Etiqueta, uma etiqueta de reunião. Criar. Pronto. De reunião. Já pegou aqui? Não. Vou ter que fechar e abrir de novo. Só nesse ponto que eu coloco reunião, eu já vou entender, pô, tem uma reunião para ser feita. Para quando? Para amanhã. Pronto. Então eu já sei que eu vou ter uma reunião. Pô, Miguel, o que será que é essa reunião? Eu vou vir aqui colocar R, reunião, analisar
a copy do site de captura. Geralmente a gente não quer falar site de captura, a gente fala landing page, mas eu estou só dando um exemplo. Copy. A automação, ela geralmente pode demorar às vezes. Pronto. Nesse caso, eu já sei, tá, é uma copy de um site e é uma reunião. Ou seja, eu vou falar todos esses pontos na reunião também. Coisa de site copy. Já é como se eu pudesse saber a pauta que a reunião vai acontecer. Entendeu? Só nesse ponto aqui, a gente já poderia dizer que a parte pessoal aqui já está praticamente feita. A parte pessoal aqui a gente já tem praticamente feita. Agora, o que a gente vai fazer? Muito simples. Eu pedi uns voluntários, Alzamir e Vitor estão aí, então eles vão ser os meus voluntários da vez. E a gente vai fazer o quê? A gente vai criar um quadro como se a gente estivesse num lançamento. Bora criar um quadro como se a gente estivesse num lançamento. Seus quadros, o título do quadro vai ser método, sei lá, Trello Fest. Trello 10 vezes, mais fácil. 10 vezes. Pronto. Visibilidade na área de trabalho, criar. Pronto. Aula de automação, que é o que eu falei aqui para vocês, que eu praticamente criei todas as automações, e o método Trello 10 vezes. O que acontece aqui, Miguel? Muito simples. Que a gente tem as listas hoje, amanhã, esta semana, este mês e feito, e o do porquê eu falei para a gente não colocar acento nela que pode complicar. Por que pode complicar, Miguel? Agora vem a mágica. O fato da gente criar automações, a gente não cria elas para quadros, a gente cria elas para áreas de trabalho. Ou seja, independente de quantos quadros você tenha, as suas automações, elas vão funcionar em todos os quadros que tiverem dentro da sua área de trabalho. A única coisa que você precisa fazer é vir aqui em automação e vir aqui em as regras. Porém, como você criou um quadro, todas as automações vão estar desabilitadas nesse quadro. O que você precisa fazer? Vir aqui, ó, habilitar. Habilitei a de hoje, habilitei a de amanhã, vou habilitar esta semana, vou habilitar este mês. É que a gente não consegue habilitar tudo de uma vez, senão eu fazia isso. Quando for dado como completo, copy, site e R. Pronto. R. Aqui no due date eu vou fazer a mesma coisa. Vou habilitar as que a gente já criou. 40 horas before, 24 horas, 3 horas antes urgente e 7 dias antes. Perfeito. Pô, Miguel, beleza, a gente adicionou tudo. Então o que a gente faz agora? Agora você só faz o que a gente fez antes. Hoje, amanhã, esta semana, este mês. E feito. Como a gente já tem Como a gente já tem automações que a gente criou no outro quadro para isso, se tudo der certo, fazer análise. A automação já veio para cá. Não temos que perder tempo criando uma automação para esse quadro também. Amanhã, mesma coisa. Prontinho. As automações aqui já estão feitas. Tá, Miguel, e agora o que vem? Agora o que vem, eu vou compartilhar esse quadro com o pessoal que me deu o e-mail deles. E colocar o Victor aqui. Não necessariamente a pessoa precisa adicionar para eu já criar... qual é a palavra? Para eu já colocar ela nas automações. Mas é interessante ela pelo menos te aceitar. Alzamir. E pronto. Todos vocês foram adicionados aqui. Compartilhar. Pronto. Aqui, ó, já apareceu. Se você ver aqui do lado de compartilhar, já apareceu vocês. Já Tá, chegou aqui Miguel? no e-mail. E agora? Perfeito. Se você tiver o Trello baixado, você vai começar a receber notificação sem parar. Então, bora lá. Miguel, o que a gente vai fazer agora? Tá, a gente vai partir do pressuposto que o Victor é o expert, o Alzamir é o designer e o Gustavo é o gestor de tráfego. E o Miguel, que é o Desvendando Games aqui, é o copywriter. Beleza. Então, como é que a gente vai separar isso, Miguel? Simples. Vamos em automações. Eu já criei uma parte de copy. Eu já criei
parte que eu coloco a etiqueta copy. Então não tem do porquê eu ir em automação e criar outra coisa que quando tiver a palavra copy vai me adicionar. Eu só venho aqui em editar no lapisinho. Venho em adicionar outra ação, além de colocar uma etiqueta copy, que é membros. E eu vou colocar adicione um membro Desvendando Games. Essa é, no caso, a conta que eu tô. Então sou eu. Vou adicionar esse membro e vou salvar. Update on all boards. Ah, isso daqui é muito interessante. Ainda bem que ele me deu essa mensagem. This automation is enabled in other boards. Other boards, pessoal, são outros quadros. A aula de automação 2 aqui é, no caso, aqui eu criei essa automação. E ele está falando, would you like to update the automation on all boards or create a new automation for this board? Eu não tenho problema nenhum em simplesmente dar update. Por quê? Porque quando eu escrever um cartão com copy aqui na aula de automação, eu também vou marcado, independente se esse é o meu quadro pessoal. É interessante você ser marcado até no seu quadro pessoal, porque quando você é marcado, o Trello te notifica. Então, eu vou dar update em todos os quadros, que não vai ter problema nenhum. E pronto. Miguel, o que vai acontecer aqui nesse caso, quando você deu o update? Todos os quadros em que eu escrever a palavra copy, ele vai me marcar e eu vou começar a ser notificado com o que acontecer com aquele cartão. Mas antes da gente testar isso, primeiro, vamos replicar para todos? Bora. Então, vamos lá. O Alzamir é o designer, certo? Então, vamos fazer na questão do design. Eu vou excluir aqui também. Vou adicionar outro gatilho. Card content. Contains. Eu, pelo menos, eu sei que quando eu for escrever algum cartão que seja sobre design, eu vou colocar editar criativos, editar página de captura, edição de vídeos, de criativos em vídeo, editar vídeo de validação, não importa. Eu sei que o que repetiu aqui, eu falei edição, eu falei editar, editar, edição, editar. Editar tem edit, E-D-I-T, mas porém tem edição. Edição não tem E-D-I-T, é só E-D-I. Então eu venho aqui e coloco E-D-I. Aqui eu vou pegar editar, eu vou pegar edição. Então só pelo fato de eu escrever edi, ele já vai entender. Ah, tá bom, edição tem a ver com designer. Aí eu venho aqui, coloco o Alzamir e pronto. Vou salvar. Tudo o que tiver a ver com edição, o Alzamir vai ser marcado. Ah, Miguel, você acabou de dar o upgrade e o Alzamir não está na aula de automação, que é no caso o quadro. Não tem problema. A edição, ela só vai acabar marcando uma pessoa aleatória, que no caso sou eu. Ou não vai marcar ninguém. Entendeu? Geralmente é assim que acontece. A automação não vai disparar porque ela vai ver que não tem o Alzamir lá para ser marcado. Então vamos lá. Eu vou criar outra automação também. Antes de testar todas elas, a gente vai criar para que aí você possa entender de uma vez por todas. Vou dar um copy. E a gente sabe que tem o quê? O gestor de tráfego, que é o Gustavo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir em Contents. Eu, pelo menos, sempre vou falar subir. Subir criativos, subir página, subir tal coisa. Então, eu já venho e escrevo sub. Sub, ele já vai entender que eu vou estar falando do gestor. Eu venho aqui e adiciono o Gustavo. Pronto. Salvo. Já tenho outra automação. E agora a gente vai falar do expert. O expert, na maioria das vezes, a gente precisa mandar para ele o criativo, a página, a biografia, tudo para que ele aprove. Então, nada mais justo do que a gente colocar o cartão escrito expert. Só o fato da gente escrever expert, ele já vai entender. Ah, então eu vou marcar o expert. Se o nome do cartão conter expert, ele já vai vir aqui e vai marcar o expert que também está no meu quadro. Então vamos fazer isso na prática? Bora. Lembrando, a gente também vai colocar etiquetas. Vamos lá. O Miguel ele tem que fazer a parte de copy. Pô, beleza. Então, copy dos criativos. Para hoje ainda. Aqui, já subiu a etiqueta de copy, já subiu a data e já foi marcado. O Miguel foi marcado. Pô, para amanhã, eu preciso muito da página da landing page. Então, eu tenho que tem que editar a página de captura.
edição, tudo. É que a gente ainda não colocou a etiqueta, mas a gente vai colocar sem problema nenhum. O Alzamir já foi marcado. Pô, esta semana a gente ainda precisa subir os novos criativos. Certo? Gustavo foi marcado. E este mês ainda precisa gravar um vídeo. No caso, expert. Oh, meu Deus, buguei. Ah, lembrando, eu acabei apertando Enter sem querer e a automação funcionou, mas só pelo fato de eu escrever expert agora aqui de novo e editar, peraí, o Vitor vai ser marcado. É só você vir aqui e editar que a automação é disparada. Nisso daqui, pronto. Eu já consegui fazer o quê? Separar a demanda para cada um dos meus membros de equipe. Eles só precisam estar no meu quadro. Pô, Miguel, beleza, o que a gente ainda vai fazer? Bora. Ainda tem coisa que é muito legalzinha aqui para a gente fazer. Vamos lá. Antes de tudo, né, vamos etiquetar as coisas que... Ah, tá. Faz sentido. As etiquetas mudaram. Acontece. Mas vamos lá. Gestor. Vou colocar aqui uma etiqueta de gestor. Uma etiqueta de expert. Por que etiqueta? Porque é aquilo que eu falei, quando você tem etiqueta, você consegue filtrar. Quando você filtrar, vamos supor que você tem 20 demandas no lançamento. Pô, mas eu não quero ver as demandas que não são minhas. Você só vai lá e filtra, copy. Se eu for filtrar copy, eu só vou ver as demandas que são minhas. E pronto, acabou. Ou você filtra no que você está inscrito. E pronto. Assim você consegue muito mais se organizar. Mas vamos lá. Reunião. E deixa eu ver aqui. Outra coisa, expert design. Pronto. Vamos lá. Já criei aqui, etiqueta. Bora. Automatizar. Vamos fazer agora o seguinte. Pô, pessoal, então, eu preciso fazer uma reunião com todo mundo. Pô, é uma reunião que vai ter todo mundo. Então, por que não marcar todo mundo? Miguel, como é que a gente marca uma reunião e a gente marca todo mundo? Simples. É uma reunião de equipe, não é? É. Então, por que a gente não vem aqui em conteúdo, contens e escreve equipe? A gente não precisa nem terminar, a gente só escreve equipe. Quando o nome do cartão conter equipe, a gente vai salvar e a gente vai vir em membros e vai fazer o quê? Adicionar todo mundo. Vem aqui, adiciono o Alzamir, adiciono o Desvendando Games, adiciono o Victor e adiciono... Opa, peraí. Adiciono o Victor. Prontinho. Aqui eu já vou ter todo mundo adicionado. Então eu vou vir aqui e salvo. Eu vou até testar uma coisa aqui que eu não coloquei a automação. Mas vamos ver se funciona. Qualquer coisa, a gente vai ver se funciona ou não. R, reunião para falar sobre as datas do lançamento com a equipe. Reunião, certo? Prontinho. Todo mundo foi marcado, data aconteceu. Como eu tinha dito, a etiqueta não foi puxada, mas pelo fato de ter uma automação que ele puxa automaticamente etiquetas, então simplesmente eu não preciso criar outra etiqueta, porque ele já está puxando desse quadro aqui. Eu só preciso realmente que ela continue existindo. Aqui eu já marquei todo mundo e todo mundo já sabe que vai ter essa reunião onde a gente vai estar todo mundo conversando sobre. Perfeito, Miguel. Vamos para outra automação aqui. Outra automação que eu gosto de estar fazendo. Eu fiz questão de design. Ah, é verdade. Vamos na parte do gestor e na parte do designer. Eu coloquei aqui expert, subir. Então, eu já sei que isso daqui eu estou falando diretamente com o gestor. Nada mais justo do que eu também colocar uma etiqueta de gestor. A gente vai vir aqui, ó. Adicionar. Green. AD, gestor. Pronto. A única coisa quando eu criar automação, ele puxa a etiqueta do outro quadro. Mas se eu criar
uma automação nesse quadro, ele só vai puxar as etiquetas desse quadro em si. Então, eu vou ter que ir lá, criar uma etiqueta gestor para que isso aconteça. Vamos lá, vamos salvar. Lembrando que você só vai fazer uma vez. Pô, Miguel, esse é um lançamento? É. E se a gente tiver em outro lançamento? Eu vou vir aqui, eu vou duplicar o quadro, ou não vou nem fechar o quadro, só vou escrever aqui outro quadro, ele já vai puxar também as automações desse quadro. Ou seja, você literalmente só cria uma vez para que você se livre para o resto da vida. Então, a economia é grande. Vamos lá, já estou criando aqui a etiqueta gestor, já estou clicando aqui expert, aqui ó, então ó, vamos lá, expert também, vamos colocar no Victor. Adicionar, expert, pronto. Salvar. Vamos lá, tem outra pessoa também, que é o designer, mesma coisa. Vamos colocar aqui no design, adicionar outra automação, e vamos colocar, eu escrevi design, tá aqui, prontinho. E vamos salvar. Update outputs, não tem problema nenhum. E a gente vem aqui, novamente, ou não novamente, a gente só vem aqui, ó, escrever, eu dou um salvar. Deixa eu ver se vai. Eu não mudei nada mesmo. Ó, vocês viram aqui, ó, já funcionou aqui, é urgente. Agora tá tudo indo para urgente, porque falta menos de 3 horas para terminar o dia de hoje. Então ele já tá colocando tudo em urgente. Já viram na prática funcionando qual é a mesma palavra? A automação de datas. Aqui eu só vou colocar um Szinho. Deixa eu ver se funciona a automação do aqui. Funciona. Eu só realmente eu tenho que colocar uma coisinha a mais. Subir, eu vou colocar salvar, expert, e deu uma travada. Espera aí. Agora foi. É por causa da automação. Salvar também. Pronto. Todas aqui elas já estão sendo etiquetadas. Pô, eu quero saber como tá as coisas do gestor. Então peraí, deixa eu ver aqui como é que tá os afazeres do gestor. O que o gestor tem para fazer? Tá, o gestor tem para fazer isso aí. Beleza. E o expert? O expert está fazendo as coisas que tem que fazer? É porque a automação aqui está na frente, mas peraí. Aqui, ó. Pô, tá. O expert tem que fazer isso daqui. Vou limpar aqui os filtros. Tá. Temos que fazer tudo isso. Entendi. Então, não. Beleza, tá bacana. Até aqui, pessoal. Vocês estão com alguma dúvida? Não, tá bem tranquilo. Bem tranquilo? Tá dando para entender? Tá sim. Então, perfeito. Então, vamos lá. Vamos continuar. Beleza, Miguel. Agora a gente criou aqui essas automações. E se eu tiver outro lançamento? Não tem problema nenhum. Eu venho aqui em quadros, vou colocar aqui o método quebrando o tabu. Misericórdia, de onde eu tiro esses nomes? Criar. E agora, novamente, a gente tem método quebrando o tabu, método Trello e, de novo, todas as automações que nós fizemos já estão aqui. Isso aqui até um ponto importante que eu vou estar falando aqui. Quando você for escrever alguma coisa, até nas partes de automação, e for no seu quadro pessoal, o subscribe to é de você, no caso, se auto-escrever no quadro também. Você se inscreve no cartão. Isso é bom por quê? Porque você vai começar a receber notificação. Quando você cria um cartão e você não está inscrito naquele cartão, você não vai receber notificação dele. Então, é muito importante que, se você está no seu quadro pessoal, você esteja inscrito na maioria de todos os cartões. Aí é outra automação. Se você criar um cartão naquela lista, já automaticamente me adicione. É tipo isso. Ou se você criar, já auto me adicione. Você consegue muito bem simplificar isso em apenas uma automação. Não é bom você ficar criando várias automações, até porque senão o seu Trello provavelmente vai ficar pesado, tá bom? At random, intern, card link or name. Tá. Essa aqui no caso seria outra coisa. Bom, depois a gente fala disso. Mas vamos lá. Eu vou mexer agora na cereja do bolo que eu tinha te falado, Victor. De Miguel, eu tenho vários experts. Me dê 2 experts que você tem. 2 experts que você tem, Victor. Só o primeiro nome deles. Rosana e Leidiana. É o quê? Rosane quem? Leidiana. Tá bom. Então a gente vai escrever aqui.
Rosana. Rosana é essa etiqueta que a gente vai usar para esse quadro do Quebrando o Tabu. E agora a gente aqui no método Trello, a gente vai escrever o seguinte. Você falou Ediana, certo? É Leidiana. Lediana. Quase, faltou Assim? só o I. Leidiana. Falta o quê? Ediane? Ah, Aí, ó. sim? Boa. Aham. Certinho. Então, perfeito. Então é assim. Leidiana. Pronto, vamos salvar. Salvou, perfeito. Agora, vamos lá. Qual é a automação que a gente vai utilizar aqui? Eu vou até pegar aqui, peraí, uma automação que eu tenho no meu pessoal. Porque agora essa daqui é uma automação grande. Tá, perfeito. Regras. Vamos criar uma automação. E a gente vai colocar uma automação exatamente assim. Pô, Miguel, a gente está partindo do pressuposto aqui, pessoal, que não só nós estamos criando cartões. Nós criamos a automação, mas outras pessoas também vão criar esses cartões. Então, vamos lá. When a card. Peraí. Agora tem que achar aqui. Aqui. When I am added to a card. Quando eu for adicionado num cartão, eu me inscrever naquele cartão, na lista, já está escrito aqui, ó, na lista. Vocês estão me escutando, pessoal? Aqui deu conexão estável aqui. Agora acho que voltou. Tá normal, pode falar. Quando eu for adicionado na lista hoje, então perfeito. Quando eu for adicionado na lista hoje, eu já coloco aqui, ó, na lista hoje e, calma aí, start with fields, não precisa disso não. Na lista hoje, pronto, eu vou automaticamente, delete a lista hoje, criar a new card with the title. Miguel, o que é esse criar com with the title? Create a new card with the title. Eu já estou falando para a automação fazer o seguinte: crie um cartão. Miguel, qual o título do cartão? Aí que tá. Aí presta muita atenção nisso daqui. Card name. Miguel, o que você fez? Isso daqui é nada mais nada menos que uma variável global do Trello. Se você for no Google e escrever variáveis do Trello, você vai encontrar uma lista enorme de variáveis globais. Isso daqui serve tanto para você fazer dailies. Se você tem, vamos supor, 3 funcionários e você gosta de fazer daily, gosta de saber o que eles fizeram naquele dia, você nada mais vai precisar que vir aqui em schedule. Lembra que eu falei de criar uma automação que vai acontecer todos os dias? E aí você vai lá e faz o seguinte: crie um título todo dia, às 9 horas da manhã, que tenha como nome a data de hoje. Aí, o que seria para falar data de hoje, Miguel? Seria isso. Today, date. Today, date, ele vai pegar a data do dia e vai colocar como nome do cartão e vai acontecer essa automação todo santo dia. E aí você só fala lá, ó, vai lá e escreve o que você fez hoje. E você vai ter todo dia esse cartão sendo criado pela automação. Mas essa é uma outra automação. A gente agora só vai realmente pegar o que está acontecendo em outro quadro e mandar para o seu, certo? Bora fazer isso na prática. Crie um quadro com o card with the title card name. Eu não expliquei a questão da variável. O que é o card name? Card name é nada mais que o nome do cartão. Ou seja, o que a outra pessoa escrever, vou dar um exemplo. Eu estou aqui com o meu pessoal. O Victor entrou aqui no meu quadro do Trello e escreveu assim: fazer a copy da página de captura. Eu sou copywriter, então aquele cartão vai ser assinado para mim. Como ele foi assinado para mim, ele vai pegar o nome, que é fazer a copy da página de captura e vai mandar para onde? Para o meu pessoal. Como a gente vai fazer isso, Miguel? Me segue lá. Aqui, ó.
em list, eu vou colocar at the top of the list, que eu gosto. At the top of the list, que no caso é no topo da lista. E ao invés de clicar aqui, list name, lembrando, isso daqui é a lista do quadro Método Trello 10. Não é a lista da aula de automação. Como é que eu faço para mudar, Miguel? A gente vai clicar nesse carinha aqui e vai colocar onboard. Qual board, Miguel? Aula de automação. Vou colocar hoje. Pronto. Aqui eu já estou especificando. Por que eu estou falando isso? Quando um cartão foi criado em hoje, cria um cartão também em hoje. Porém, na aula de automação. E outra coisa, eu estou adicionado nesse quadro, ou seja, eu só vou receber as minhas tarefas e somente elas. Entendeu? Perfeito. Então vamos lá. Vamos adicionar? Simplesmente adicionar aqui. Como isso, Miguel? Bora fazer na prática? Bora. Eu amo fazer as coisas na prática. Vamos lá. Fazer uma copy para a LP. Isso aqui foi adicionado a mim, certo? Para o dia de hoje, certo? Eu vou vir aqui em aula de automação. Tá carregando. Pronto. Fazer uma cópia para LP. Ou seja, o que eu fiz nesse quadro já veio para aquele quadro. Lembrando, isso aqui foi uma automação que disparou outra automação. Porque no momento em que ele simplesmente copiou o que foi feito aqui e criou um cartão na lista hoje, ele disparou qual automação? A automação que coloca a data na lista hoje. Então você consegue aglomerar também as automações. O que aconteceu aqui? Ah, Miguel, mas não está aparecendo a etiqueta copy. É porque provavelmente a. Deixa eu ver até se a cópia aqui está funcionando. Se funcionar, eu só preciso adicionar na outra automação. Oh, tá sim. Então eu só precisei fazer isso daqui. Espera aí. Arquivar. Eu vou fazer isso daqui agora. Eu só vou complementar a automação. Automação, regras. Copy hoje, create, aqui. Eu sou um copywriter. Então eu sei que tudo que foi. Pera aí. Eu sei que tudo que for atrelado a mim também é sobre copy. Então eu só venho aqui e escrevo copy. Pronto. Eu já sei que ele vai criar também com essa função de copy. E pronto. Como outra coisa. Opa, tá passando outra coisa aqui. Vou salvar. Agora vamos testar de novo. Na verdade, não vamos testar de novo, não. O que eu vou fazer? Duplicar. Eu vou duplicar. Por quê? Porque ao mesmo tempo que isso daqui pode acontecer tanto para hoje, pode acontecer para amanhã, pode acontecer para esta semana e pode acontecer para este mês. Então, eu só venho aqui e troco. Ao invés de hoje, amanhã. Ao invés de hoje, amanhã e pronto. Vou salvar. E aí, o que a gente vai fazer de novo? Vamos duplicar de novo. Estimei esta semana. Salvar. Vamos duplicar de novo. E a gente vai colocar este mês. E vamos salvar. Isso vai acontecer para todos os lançamentos que você tiver. Aí vamos vir aqui, ó. Fazer uma copy para, sei lá, criativos. Fazer uma copy para LP. Analisar 30 copies de cartas. Escrever uma copy para a aula. Perfeito.
Prontinho. Aconteceu agora. E, novamente, as datas já foram colocadas. Então, só venho aqui, cumpro tudo. E ele já vai tirando tudo que eu preciso por causa da automação feita. Certo até aqui? Victor? Tudo certo, aham. Certinho? Perfeito? Aham. Tá ótimo. Agora, vamos lá. Você falou, pô, Miguel, temos a Rosiana e a. Esqueci o nome delas agora. Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Etiquetas. A Rosana e a Leidiana. Temos a Rosana e a Leidiana. Tá, lembrei. Então vamos lá. O que a gente pode estar fazendo daqui? Vamos filtrar de novo. Agora esse daqui é as cegas mesmo. Ah, Pena Cards ADD, em lista amanhã. Esse daqui é o método, então tá. Então esse daqui eu vou dar enable. Eu tenho que dar enable de novo. Enable. Enable. Prontinho. E eu tenho que criar a listas de novo. Sempre tem que seguir esse padrão. Se não seguir esse padrão, você vai lista e a automação não vai funcionar porque ela não vai estar encontrando o nome da lista que ela foi feita para, no caso, colocar mesmo. Ó, aqui eu só tô criei hoje, então copy. Vou escrever copy. Eu não adicionei a automação de copy aqui, então ele não vai conseguir. Mas não. E eu não adicionei a de hoje também. Whatever. A gente vai testar um bagulho aqui mesmo. Então vamos lá. A gente vai vir em automação. Vamos vir em regras. A gente vai editar isso daqui. Uhum, uhum. Sub, pausa. Cadê? The lista. Esta semana, create a new card with the title. Esta semana. E aí que tá. Eu vou adicionar aqui outra automação. Vamos ver aqui como que vai funcionar isso daqui. Rosana. Só que aí eu vou ter duas automações, uma diferente com a outra. Eu vou duplicar essa automação e eu vou colocar tanto a Rosana quanto a Lediana. Mas vamos lá, vamos ver. Lembrando, eu estou colocando isso daqui nesta semana. Create a new automation. Create a new automation. Eu só faço isso, só dupliquei. Criar uma nova automação. Pronto, criar uma nova automação. E aqui, agora vem o problema. Achar o que acontece. Expert, hoje. Aqui, pronto. Rosana in the label. Aqui eu vou duplicar. Opa, peraí. Aqui eu vou pegar. Automatizar. Aqui nós temos a Lediana. Aquela ali era da Rosiana. Era Rosiana? Lediana. Esqueci de novo. Essa daqui é da Lediana. A gente vai vir em regras. Só que tá. Você concorda comigo que eu fiz uma automação que tem a etiqueta Rosana, mas eu fiz no outro quadro. Então, o que eu preciso fazer aqui, ó, essa é a Rosana, certo? Eu só venho aqui, ó, ela está desabilitada. Então, eu vou vir aqui e eu vou duplicar ela e eu vou colocar... Opa, eu vou apagar essa aqui, né? Porque senão vai dar problema. Eu vou apagar, vou vir aqui em ADD, eu vou colocar aqui, ó. Cadê Leidiana? E eu vou adicionar. Lembrando, isso aqui está na esta semana. Eu não vou fazer em hoje, porque senão aí a automação vai ficar bem grande.
Mas é normal. Não tem. Eu falei, o Trello pode ficar lento, mas ele aguenta. A maioria das vezes ele aguenta. Até porque a automação só vai ser disparada algumas vezes. Então vamos lá. Ó, eu tô no método Trello 10%, que é a Lediana, e eu tenho o método Quebrando o Tabu, que é a Rosiana. Eu vou chutar que é Rosiana o nome dela. Então vamos lá. Fazer além de fazer a LP. Fazer a copy da LP. Lembrando que eu estou aqui na Lediana. Ele já vai marcar tudo certinho. Vamos para a aula de automação? Se ele fez tudo certinho, a Lediana já está aqui, fazer a cópia da LP. Tá, ele duplicou ou não? Agora é uma boa pergunta. Ele duplicou porque tem outra automação aqui que está fazendo a mesma coisa. Espera aí. São duas automações que estão pedindo fazendo a mesma coisa. Espera aí. Desabilitada. Misericórdia. Tá, depois eu acho. Aquela ali foi a Lediana. A Lediana foi marcada aqui, certo? Aqui é a quem? A Rosiane? Rosana. É a Rosana. E aqui é essa semana. Então, fazer a copy da LP. Não. Putz, eu não liguei as automações. Eu esqueci de habilitar. É por causa disso. Eu não liguei as automações, mas eu criei ela aqui. Se eu já criei ela aqui, então eu não preciso nem habilitar. Só o fato de eu vir aqui. Não, eu preciso habilitar. Homem esperto da vida. Espera aí. Vamos lá. Agora a gente tem que habilitar tudo. Enable. Oxe, mas enable. Não, tá não. Deixa quieto. Isso. E... Quando você não tiver pessoas adicionadas no quadro, não tem por que você ativar a automação. Você pode deixar desativada. Guarda DD, The Yellow, Lediana. Lediana não precisa adicionar. A gente só precisa adicionar a Rosana. Esta semana, certinho. Create a new card name, at the top of this, on board, aula de automação, ADD, the purple red copy, and ADD, the red Rosana label to the card. Vamos ver aqui se dá tudo certinho. Eu espero que deu tudo certo. Aqui. Vamos lá. Fazer uma cópia da LP. Tá. Aqui tem que vir a Rosana. Rosana. Pronto. Ele só está disparando outra automação clicando. Mas beleza, isso daqui dá para consertar. Mas deu para ver aqui, Victor? Deu, aham. Ficou claro. Eu só literalmente vim aqui e criei. Agora, é claro, seria duplicar. Cara, é mais fácil você se confundir o seu cérebro, só tem que ter uma organização em questão de cérebro, porque aí, o que você criar no quadro da Rosana, para o seu quadro pessoal, vai vir a etiqueta, Rosana. Aí você vai saber o que você precisa fazer. Pô, eu tenho que ver o que está acontecendo no lançamento da Rosana. Aí você vem aqui, Rosana. Tá, eu tenho que fazer a copy da LP, eu tenho que fazer a copy da página, eu tenho que fazer a copy dos criativos, tá. Pô, mas eu quero saber o que está acontecendo no lançamento da Lediana. Só tem que fazer a copy da LP, beleza. É pro dia 3 ainda. Então dane-se. Entendeu? Aham. Não, Aqui ficou você bem já bom. praticamente automatizou seus lançamentos. Show. Show! Entendeu, Alza? Tá aí? Alzamira acho que morreu. Acho que ele caiu. Nem sei também. Whatever. Aqui, ó. Deixa eu ver o que ele tá criando. Ele tá criando 2 cartões. Ó. Aqui, ó. É por causa disso aqui, ó. Essa automação tá disparando. Eu venho aqui, ó, e removo essa automação. Remover. Pronto. Acabou. Assim ele já não vai mais
disparar essa automação. Agora eu venho aqui, fazer a copy dos criativos. Então, vai marcar, normal. Vou vir aqui, voltar para o meu pessoal. Eu estou filtrando. Deixa eu limpar o filtro. Fazer a cópia dos criativos. Não sei porque disparou isso aqui também. Aí. Arroz, velho. E, bom, até então era isso. Eram esses os conteúdos que eu tinha separado. Até aqui eu já mostrei bastante. Tem alguma coisa que você queira acrescentar, o Victor? Que você pensou, pô, acho que seria interessante a gente fazer isso aqui. A gente faz a automação agora. Cara, o meu maior BO mesmo era dos especialistas, e ficou claro. Talvez uma dúvida seria em relação a, por exemplo, é mais fácil eu colocar direto no card não, no quadro, por exemplo, do especialista, a questão das tarefas, e aí espero ele vir para o meu, né, ali o pessoal, ou se eu colocar no meu, ele iria para os especialistas. Não sei se deu para É mais entender. fácil você colocar no do especialista e ir pro seu. Deu sim para entender. É mais, tipo, você colocar no seu pessoal e ir para os especialistas, ou você colocar no especialista e ir para você. É mais fácil do Isso. especialista e para você. Entendeu? Porque Então, às se for... vezes você pode colocar alguma coisa errada e aí disparar para todo mundo. Entendeu? Show. Então, em questão em nível de organização, seria mais fácil organizar primeiro, tipo, o lançamento de um, depois o lançamento de outro, e aí automaticamente vai para o meu pessoal. Isso, né? Exatamente. Show. Entendeu? Exatamente. E aquilo, o que for assignado somente para você, vai para o seu Aham. pessoal. O que não estiver, você não estiver inscrito, não vai aparecer lá. Entendeu? Aí você já se livra. Entendeu? E aquilo, Show. cara, por que isso daqui é muito interessante? Porque isso aqui é muito interessante. Quando você, na hora que você estiver conversando com o seu cliente, na hora que você estiver conversando com. Eu vou até parar aqui de. Eu já terminei aqui, pelo menos, eu vou parar de compartilhar. Quando você estiver conversando com o seu cliente, quando você estiver conversando com a pessoa que você, no caso, está prospectando na reunião, e você mostrar isso, que é um processo da sua empresa, a pessoa ela entra na sua empresa e ela já tem esse quadro organizado e automatizado, onde ela praticamente só, olha, me passa o seu e-mail. Pronto. Passou o e-mail, acabou. Você literalmente fazer o que você precisa fazer. Se ela tem um gestor, me passa o e-mail do seu gestor. Pronto. Cara, isso daqui já é um outro nível. Você já tem uma coisa a mais, um over delivery a mais que a pessoa nem espera. Entendeu? Show. Aham. Muito bom. Então, para ela Bom fechar, mesmo. já é uma coisa muito mais fácil. Beleza? Aumenta a percepção de Então, valor, né? Na hora da apresentação. ah, completamente. Completamente. No caso, não tem mais nenhuma dúvida, Victor? Vou estar encerrando a gravação aqui, tá bom? Aham.